Tenho 92 anos e não tomo um único comprimido. Nem um. Quando digo isto às pessoas, elas olham para mim com aquele ar de quem não acredita bem, sabe? Como se houvesse algum segredo escondido, alguma coisa que eu não estou a contar. Mas não há mistério nenhum. Há um copo de água, há ameixas e há linhaça. É isto. É tão simples que até dói dizer, porque as pessoas querem que seja complicado. Acham que saúde tem de custar caro, tem de vir numa caixa com letras pequenas que ninguém consegue ler sem óculos. Esta manhã, acordei antes do sol. Fui à casa de banho, bebi o meu copo de água com as ameixas que ficaram de molho a noite toda e a colher de linhaça, e sentei-me junto à janela a ver a luz a entrar devagar. O intestino fez o que tinha de fazer, sem dor, sem esforço, sem demora. Já não me lembro quando foi a última vez que passei o dia com aquela sensação de peso, de inchaço, de barriga dura como pedra. Desapareceu. Mas nem sempre foi assim. Lembro-me dos meus 70 anos como se fosse agora. Tinha acabado de me reformar, os filhos já tinham as suas vidas, a casa de repente ficou mais silenciosa. E foi nessa altura que o corpo começou a falar mais alto. Não de uma vez. Não com uma dor grande que se vai logo ao médico tratar. Foi com coisas pequenas que se foram acumulando. A barriga que inchava depois de comer, mesmo quando eu comia pouco. Aquela sensação de que havia qualquer coisa lá dentro que não saía, que ficava presa, que fermentava. Ia 2, 3 dias sem conseguir ir à casa de banho. E quando ia, era um esforço que me deixava cansada, às vezes com dores que ficavam o dia todo. E depois as noites. As noites. Deitava-me cansada, fechava os olhos e ficava ali, acordada. Não era ansiedade, não era preocupação com nada em particular. Era o corpo que não descansava. Parecia que havia um sinal de alerta que nunca desligava completamente. Adormecia às tantas, acordava à meia da noite, ficava a olhar para o teto até de manhã. E no dia seguinte estava exausta, com a cabeça pesada, sem paciência para nada. A minha filha dizia que eu estava a ficar difícil de aturar. Tinha razão, coitada. Fui ao médico. Claro que fui. O médico era um homem de bem, mas a consulta durou uns 20 minutos e eu saí com receitas. Laxantes, calmantes para dormir, mais uma coisa para a barriga. Tomei durante uns meses. Funcionava. Enquanto tomava, parava e voltava tudo ao mesmo. E os laxantes, com o tempo, fizeram o intestino preguiçoso. Parece um contrassenso, não é? Tomar qualquer coisa para ajudar e o corpo ficar ainda mais dependente, ainda mais parado. Foi a minha vizinha Conceição, que tinha mais anos do que eu e mais juízo para certas coisas, que me disse: Maria, experimenta com ameixas e linhaça, mas tens de fazer direito. Ela tinha aprendido com a mãe, que tinha aprendido com a avó. Coisas que se passavam de mão em mão, de geração em geração, sem receita escrita, só por palavras e por exemplo. Fiz. No início fiz com pouca fé, porque já estava cansada de experimentar coisas e de ficar desiludida. Mas a Conceição tinha insistido tanto que senti que devia ao menos tentar a sério. Deixei as ameixas de molho à noite. 3 ameixas secas, sem caroço, num copo com água suficiente para cobrir. Dentro desse mesmo copo, uma colher de chá de sementes de linhaça inteiras. Cobri com um prato por cima e deixei até de manhã. De manhã, em jejum, comi as ameixas, bebi a água e a linhaça que ficou lá dentro. E fiz isso todos os dias. Todos, sem falhar. Na primeira semana não aconteceu nada de especial.
Ou melhor, aconteceu alguma coisa, mas tão subtil que eu quase não dei conta. A barriga estava um pouco menos tensa ao acordar, nada de dramático. Na segunda semana, o intestino começou a funcionar com mais regularidade. Na terceira semana, já era outra pessoa. Deixem-me explicar porque funciona, do meu jeito, com as palavras que eu tenho. O intestino é como um cano, percebem? Um cano que tem de levar a água de um lado para o outro. Quando o cano está limpo, a água passa facilmente. Quando começa a acumular limo e depósitos nas paredes, a água passa com dificuldade. Às vezes nem passa. E nós podemos empurrar com força, meter pressão, mas se o cano estiver entupido por dentro, de nada vale. O que é preciso é limpar as paredes por dentro, suavemente, dia após dia, até o cano voltar a fluir como deve. A ameixa faz exatamente isso. A ameixa tem uma fibra que se chama pectina, que atua como uma vassoura suave nas paredes do intestino. E tem sorbitol, que é um açúcar natural que chama a água para o intestino, que amolece tudo o que está preso, que facilita o movimento. Não é uma bomba, não é uma explosão. É um trabalho gentil e constante, como escovar os dentes todos os dias, em vez de tentar resolver tudo numa visita ao dentista de 2 em 2 anos. A água em que as ameixas ficaram de molho é igualmente importante. Essa água ficou carregada dos compostos que saíram da ameixa durante a noite. Não é apenas água com sabor. Tem taninos, tem fibra solúvel em suspensão, tem aquele sorbitol que mencionei. Quando bebo essa água em jejum, ela vai direita ao intestino, sem precisar de passar por nenhuma digestão complicada. Chega depressa, trabalha logo. E a linhaça? A linhaça é diferente da ameixa, faz outra coisa. Quando fica de molho, as sementes criam à volta delas uma espécie de gel mucilaginoso. Parece um casulo viscoso. Esse gel cobre as paredes do intestino como se fosse um verniz suave. Protege, reduz a inflamação, facilita o deslizamento. Mas atenção, a linhaça tem de ficar de molho. A seco faz efeito contrário em algumas pessoas, resseca. De molho é outra história. Juntos, a ameixa e a linhaça fazem um trabalho que nenhum dos dois consegue fazer sozinho tão bem. É como duas pessoas que se completam. Um amolece, o outro lubrifica. Um limpa, o outro protege. E a água? Essa água de molho fria, que fica a noite toda, traz tudo isso ao intestino logo de manhã, antes de qualquer outra coisa. Quanto ao sono, demorei mais tempo a perceber a ligação. Mas há ligação, tenho a certeza agora. Quando o intestino está mal, o corpo está em modo de alerta. Não é um alerta que nós escolhemos. O corpo faz isso sozinho, porque sabe que há qualquer coisa que não está a funcionar. Há toxinas que estão a ficar presas onde não deviam. Há fermentação onde não devia haver. E esse alerta constante, esse estado de leve tensão, interfere com o sono. O sono profundo, o sono de reparação, precisa que o corpo sinta que está tudo bem, que pode baixar a guarda, que pode relaxar de verdade. Com o intestino entupido e inflamado, o corpo nunca baixa completamente a guarda. Quando o intestino começou a funcionar bem, quando o inchaço desapareceu, quando deixou de haver aquela pressão e aquela fermentação, o corpo começou a relaxar de noite. Não de um dia para o outro. Foram semanas. Mas o sono foi melhorando. Deixei de acordar a meio da noite.
passei a dormir de uma vez, fundo, até de manhã. E acordar descansada é uma coisa tão simples que só quem perdeu sabe o que vale. Hoje faço sempre o mesmo. Antes de me deitar, que é geralmente pelas 21h30, preparo o meu copo. 3 ameixas secas sem caroço, 1 colher de chá de sementes de linhaça inteiras, água fria a cobrir tudo. Cubro com um prato pequeno e deixo na cozinha. De manhã, quando acordo, antes do café, antes de qualquer outra coisa, como as ameixas, bebo toda a água com a linhaça. Mastico bem as sementes, se algumas ficaram inteiras, ou bebo com a água se amoleceram o suficiente. E depois espero. Não demora muito. Há pessoas que me perguntam se podem usar linhaça moída. Podem, mas eu prefiro inteira de molho, porque o gel forma-se melhor e a semente chega ao intestino a trabalhar. A moída tem outras vantagens. Entra mais rápido no organismo, absorve melhor os ômega. Mas para o intestino, para este efeito específico, gosto da inteira de molho. Se não gostam da textura das sementes inteiras, podem usar a moída. Comecem com meia colher de chá para ver como o corpo reage. Quanto às ameixas, as que eu uso são as ameixas secas normais, sem açúcar adicionado, as mais simples que há. 3 é o número que funciona para mim. Quando comecei, tentei com 5, porque pensei que mais seria melhor. Mas foi demais, causou mais desconforto. Cheguei às 3 por experiência. Cada pessoa pode precisar de ajustar. Há quem comece com 2 e fique bem assim. O corpo vai dizer. E há uma coisa que eu aprendi e que considero importante. Isto não é para um dia, nem para uma semana. É um hábito. O cano não se limpa numa noite. Mas com paciência, semana após semana, o intestino vai aprendendo de novo o ritmo que devia ter sempre tido. E quando esse ritmo está estabelecido, manter é muito mais fácil do que começar. Às vezes, penso que a minha geração sabia coisas que se foram perdendo. A minha avó não sabia a palavra pectina, nem a palavra sorbitol. Mas sabia que a ameixa fazia bem ao ventre, que se devia comer de manhã com água, que a linhaça era boa para as entranhas. Sabia por tradição, por observação, por ter visto funcionar durante gerações. Depois veio a ideia de que o antigo é ultrapassado, de que só o que vem da farmácia tem valor, de que os saberes de avó são superstição. E perdemos coisas que valiam muito. Não estou a dizer que não se deve ir ao médico. Claro que se deve. Estou a dizer que há coisas simples, baratas, sem efeitos secundários, que funcionam e que muitas vezes ficam esquecidas porque não há nenhuma empresa com interesse em as vender. Ninguém ganha muito dinheiro a vender ameixas secas e linhaça. Por isso, ninguém faz grandes campanhas. Fica às avós como eu para contar. Tenho uma neta que vive no Porto, a Inês, que me ligou há uns meses com aquela voz cansada de quem não dormiu bem. Disse que estava com problemas de barriga, sempre inchada, sempre constipada e que não conseguia dormir direito. Tinha 34 anos e já estava a falar com o médico sobre tomar qualquer coisa para o intestino. Eu disse-lhe exatamente o que estou a dizer agora. Ela ficou céptica, claro, como ficamos todos, mas experimentou. Ao fim de um mês, mandou-me uma mensagem a dizer que estava outra pessoa. 34 anos e 92 anos. E o mesmo copo de água resolve o mesmo problema. Isso diz alguma coisa sobre o que é verdadeiramente simples neste mundo. Às vezes pergunto-me se há coisas assim que as pessoas mais novas de hoje estão a deixar passar. Saberes que existem, mas que nunca chegam a chegar a tempo. Há tanto ruído,
tanta informação, tantos produtos novos, tantas promessas. E no meio de tudo isso, uma ameixa de molho de um dia para o outro parece demasiado simples para ser levada a sério. Eu entendo. Durante anos pensei da mesma forma. Mas aqui estou eu, com 92 anos, a acordar descansada, com o corpo a funcionar, sem comprimidos nenhuns na mesinha de cabeceira. E quando me sento junto à janela de manhã cedo, a ver o dia a começar, penso que é este o luxo maior que tenho. Sentir o corpo em paz, silencioso, a fazer o que deve, sem reclamar. Há quem tenha a mesma idade que eu e tome 10 comprimidos por dia. Não o julgo, cada um tem o corpo que tem e a vida que viveu. Mas quando me contam os problemas de intestino, a barriga inchada, as noites sem dormir, a primeira coisa que lhes pergunto é sempre a mesma. Experimentaste com ameixas e linhaça de molho? E quase sempre a resposta é que nunca tinham tentado. Que parecia simples demais. Pois é, parece simples demais. E às vezes as coisas simples são as que mais funcionam, são as que resistem ao tempo todo, são as que passam de avó para neta durante séculos, precisamente porque ninguém as mandou embora. Não sei quanto tempo mais tenho pela frente. Aos 92 anos, não se fazem grandes planos a longo prazo. Isso aprende-se. Mas enquanto cá estiver, todas as manhãs, o meu copo estará pronto na cozinha. As ameixas terão estado de molho a noite toda. E eu vou sentar-me junto à janela, depois de o beber, com a barriga tranquila e a cabeça descansada, a ver o sol a entrar. E fico a pensar se a vossa avó, se ainda cá estiver, não vos disse alguma vez qualquer coisa parecida. E se disse, se ouviram com a atenção que merecia.